vamos falar rapidamente sobre uma doença que é a hepatite infecciosa canina, em que muitos clínicos falam da sua da sua subnotificação, né? Então nós temos uma ocorrência bem diminuta de casos, quando a gente compara com as duas primeiras, mas né, existe essa discussão, né? Será que a doença não estaria sendo negligenciada? Então é uma coisa que a gente precisa também refletir um pouco. Essa doença ela se comporta geralmente com um caráter superagudo a agudo. Então, muitos animais eles vão ser acometidos e vão rapidamente ter a manifestação fulminante, né, vindo a óbito. A doença é causada pelo adenovírus canino tipo 1, que é chamado de CAV1, né, que tem uma importância muito significativa também em animais mais jovens. Então, esse vírus ele vai causar um comprometimento hepático com elevada letalidade. A doença é extremamente letal. Você vê, né, que é um curso muito rápido e progredindo para uma letalidade também muito alta. Conhecida como doença de Hilbert, né? Então, tem algumas literaturas que falam sobre doença de Hilbert, ou Hilbert, né, que seria a hepatite infecciosa. Então, a família Adenoviridae, ela tem importantes representantes. Nós temos o adenovírus canino tipo 1, que é responsável pelo surgimento da hepatite infecciosa, e nós temos o adenovírus canino tipo 2, que causa uma outra enfermidade presente nos cães, que é a traqueobronquite infecciosa. Então, veja só, esses dois vírus eles têm uma relação antigênica muito forte, eles são muito semelhantes antigenicamente falando. E isso é um ponto positivo, do ponto de vista de controle. Por quê? Porque as vacinas que protegem para o tipo 1 também protegem para o tipo 2 e vice-versa. Inclusive, há décadas anteriores, né, há anos atrás, as vacinas comercializadas elas continham o adenovírus canino tipo 1. Só que se observava que naqueles animais que eram vacinados com essa estirpe, existia o surgimento de muitos efeitos colaterais, principalmente o surgimento do chamado olho azul, que é uma das manifestações clínicas importantes dessa enfermidade. Então, para se prevenir, né, para se evitar o surgimento desse efeito indesejado, os fabricantes passaram a substituir nas vacinas o adenovírus canino tipo 1 pelo adenovírus canino tipo 2, que é o agente infeccioso da traqueobronquite. Então, o nível de proteção, ele basicamente é o mesmo e com isso se evita o surgimento daquele efeito colateral do blue eye, né, ou olho azul. Esse também é um vírus que tem uma especialidade para infectar várias espécies. Então, canídeos, urcídeos, musterídeos também podem ser acometidos. Vários países têm essa doença com uma alta morbidade, né, mesmo aqueles animais que são subclínicos. Então, é uma coisa que se assemelha um pouco à sinomose, né? Seja animais domésticos e também animais silvestres que funcionam da mesma maneira como reservatórios dessa infecção. Então, na forma clínica, a mortalidade ela pode chegar até 80%, segundo alguns autores, né? E nesse caso, diferentemente do que a gente viu nas doenças anteriores, principalmente na sinomose, não tem muito relação com o clima, com a época do ano, não. Nem com sexo, nem com raça. Então, é aquela questão do contato mesmo com o animal susceptível para que ele venha adquirir a infecção. Geralmente, né, a literatura ela fala que, embora não exista essa relação muito com sexo, nem com idade, os animais mais jovens são aqueles mais acometidos. Então, a partir do primeiro mês, né, até os 2 anos de idade, são aqueles que têm uma predisposição maior a adquirir a infecção. E aqui também, da mesma maneira, essa transmissão ela vai acontecer através de fômites, através de ectoparasitas, das fezes, né, da urina daqueles animais que são disseminadores, que estão em período de convalescença. Inclusive, até 1 ano depois desse período de convalescença, daqueles animais que resistem, eles ainda também são disseminadores do vírus. Em relação à patogenia, né, nós temos a principal via de exposição, que seria a oronasal. Então, o vírus vai entrar através do epitélio oral ou nasal, da mesma maneira que a anterior, né? Vai haver uma replicação primária nas tonsilas e linfonodos regionais,
pelo mesmo mecanismo, né? Ele vai ser fagocitado, vai ser levado até aquele tecido linfóide que faz a proteção daquela área. No caso aqui, as tonsilas e os linfonodos submandibulares, retofaríngeos, né? Linfonodos locais. Essa replicação ela vai fazer com que as tonsilas elas se tornem hipertrofiadas, né? Então você vai ter um aumento nos linfonodos também, né? Vão ficar aumentados, vai haver uma reação inflamatória ali. E após 8 dias, né, de 4 a 8 dias pós-infecção, vai ocorrer a primeira viremia. Então, a partir do momento em que ocorre essa primeira viremia, o vírus vai chegar até o parênquima hepático, assim como vai se disseminar por outros locais do organismo, chegando ao globo ocular, parênquima renal, né? Então, aí, a partir dessa chegada, vai havendo interação, vai havendo replicação e vai havendo destruição dessas células, né? Além do mais, durante o processo de viremia, vai havendo também infecção e comprometimento, destruição das células endoteliais vasculares. Então, além daquelas lesões que acontecem principalmente a nível de fígado, né, córnea, enfim, esse animal ele pode ter transtornos sistêmicos muito mais severos decorrentes dessa infecção, como a própria coagulação disseminada, né, CIRI, né, coagulação. Me desculpe, eu esqueci a palavra intermediária aí. Mas quando você tem aquele quadro geral de... Peraí, desculpa que falhou aqui meu... Deixa eu colocar meu fone. Fala, doutor. Obrigado. Isso. Tá? Então, justamente resultante dessa agressão ao endotélio. Então, com base nisso, o animal ele poderá ter apatia, como um quadro geral, anorexia, febre, sinais sistêmicos, mais uma vez, né, que podem se confundir com outras enfermidades. Vômito, diarreia, dores abdominais, a linfadenomegalia, por causa dessas replicações a nível de tecidos linfóides. E graças a essas lesões hemorrágicas, né, surgimento de petequias, de equimoses nos mais variados órgãos, né, principalmente os parenquimatosos, tonsilite, edema submandibular, por causa desse processo de replicação também, vocalização, também com esse comprometimento a nível de faringe, de tonsilas. E aí podem surgir sinais neurológicos, ataxia, incoordenação, paralisia e convulsões. Aí você pode pensar, bom, quer dizer que o vírus também tem ação a nível do sistema nervoso? Bom, na verdade, o que se estima é que com a agressão hepática, vai haver um desequilíbrio na eliminação da amônia, né, que vai causando lesões neurológicas. Então, o animal ele vai ter a manifestação neurológica decorrente do acúmulo de amônia na circulação e não necessariamente com uma lesão direta no sistema nervoso. Uveíte e ceratite. Então, a gente observou que o vírus também vai ter uma ação no globo ocular, causando essa uveíte, né, e essa ceratite, dando origem àquela coloração bem específica. O olho parece realmente que está azulado, né, existe uma opacidade de córnea, então fica uma característica bem interessante, né, com esse globo ocular azulado. Pode haver glomerulonefrite e geralmente o óbito em 10 a 30% dos casos quando há comprometimento renal. Porque o animal vai ter um colapso geral no organismo. Então, é uma doença extremamente séria do ponto de vista clínico. Nós podemos observar nessas duas primeiras imagens, né, o olho azul, tão comentado aqui. Então, você observa realmente que o animal ele tem essa manifestação graças à ação, ao processo inflamatório e, consequentemente, essa edemaciação no globo ocular, migração também de células de defesa, então o olho fica azulado. A icterícia, ela poderá surgir como também um processo secundário da lesão hepática, né, graças ao acúmulo de bilirrubina na circulação. E essa enterite que vai resultar, a foto está preto e branco, mas em diarreia sanguinolenta. Bom, então, em relação à ação do vírus no fígado, né, você pode observar necrose hepática, icterícia, como a gente observou na imagem anterior,
E aqueles convalescentes podem desenvolver hepatite crônica ou até mesmo a cirrose, decorrente dessa agressão sucessiva, né, no parênquima hepático. Então aqui você tem, nessa figura, retirada do trabalho de Gonçalves, 2020, o aspecto histológico do fígado de um cão com hepatite. Então, veja, se observa inclusões intranucleares, né, nos hepatócitos, e se você observar, existe um halo claro em torno dessas inclusões, e a cromatina ela fica magiada na célula, então dando essa característica bem interessante, né, você observa que ela fica aqui na margem, formando como se fosse um disco, ó. E também cercada de hepatócitos necróticos. Então é uma característica bastante interessante causada pela ação desse vírus nos hepatócitos. Em outros locais, né? Então células endoteliais de vasos glomerulares, por isso que você tem o comprometimento, né? A glomerulonefrite e consequentemente também a eliminação do vírus pela urina. Aliado a isso, né? Aliado a essa glomerulonefrite, a deposição de imunocomplexos nos túbulos contorcidos vão causar lesão, formação de cilindros e halinos, da mesma maneira, agravando ainda mais o quadro, né, as lesões nos néfrons. Então, os dois mecanismos vão fazer com que esse animal ele tenha um colapso, né, graças a essa falha renal. Uveíte com fotofobia, né, que pode surgir mais ou menos após 7 dias da infecção, chegada do vírus ao humor aquoso e replicação nas células endoteliais corneanas. Então, da mesma maneira, né, como a gente vai ter também o estabelecimento de um processo inflamatório e uma reação imunológica subsequente, você também vai ter ali a deposição de imunocomplexos que vão fazendo com que esse globo ocular assuma aquela característica azulada. Lesões no epitélio corneano causam o acúmulo de fluido, né? Esse edema vai potencializar o surgimento do olho azul. Coagulação intravascular disseminada, obrigado aí, Giovanni, mais uma vez, graças a essas lesões endoteliais. Incapacidade de remoção dos fatores de coagulação pelo fígado, que também vai estar sendo agredido ao mesmo tempo, né? A gente não pode esquecer disso. Liberação de fatores procoagulantes no tecido necrótico. Então, esse animal ele pode ter tromboembolia, né? E vir também a óbito. Por isso que em alguns casos, né, em muitos casos, esse processo, essa manifestação superaguda, ela pode se originar dessa CID. Essas figuras também foram retiradas de um dos trabalhos que estão disponíveis na plataforma e eu achei muito, muito belas, assim, se a gente pode dizer isso, né? As imagens, porque mostram as características com uma riqueza de detalhes muito grandes. Então, você observa esse conteúdo escurecido, né? Na luz intestinal, o pulmão também com essa série de lesões hemorrágicas, né? Pontos hemorrágicos, a vesícula espessada, né? Petequias no parênquima hepático, sistema nervoso central também totalmente congesto. Então, são imagens bem interessantes. Hemorragias multifocais, né? Em relação ao diagnóstico aqui, então, o hemograma vai te dar uma leucopenia grave, né, em alguns casos, isso quando dá tempo, né? A lesão hepática vai causar um aumento de ALT e das outras enzimas também, AST, mas principalmente ALT. Na necropsia, você vai observar um exudato abdominal amarelado e avermelhado, ou caso você opte por fazer punção abdominal, né? Pode-se fazer o isolamento viral, mas é uma técnica também extremamente laboriosa. Geralmente se colhe material após o 5º dia de infecção, porque você já vai ter um nível de replicação maior. E há uma das técnicas que é mais utilizada, que seria a PCR, né? Mas também nós temos a possibilidade de fazer uma análise imunohistoquímica, visualização pela imunofluorescência ou mesmo testes sorológicos como o ELISA. Então você observa também que existe uma gama de testes bastante variadas para se fazer o diagnóstico, mas a maioria delas pouco acessíveis. Talvez por isso que a doença ela possa ser subdiagnosticada, né? Ou confundida com outras infecções.
O tratamento também se baseia na terapia de suporte, então hidroeletrolítico, sintomático. Então você vai observar aqueles sintomas e contorná-los da mesma maneira. Antibiótico-terapia, pelo mesmo motivo das anteriores, antioxidantes, hepatoprotetores, por causa da lesão direta do vírus no parênquima hepático, transfusão, também quando necessário, e aquela terapia oftálmica com o intuito de reduzir a pressão, reduzir o edema, reduzir o processo inflamatório no globo ocular. E a proteção, do mesmo modo das anteriores, ela é dada com a mesma vacina, né? Então, nós sabemos que a imunidade, para aqueles animais que são convalescentes, né, ela é vitalícia, ele não se infecta novamente, né, mas a vacinação é também o pilar principal de controle da doença. O vírus vacinal é eliminado pelo trato respiratório. Então, outra coisa interessante para aqueles animais que são criados em aglomerações é que, mesmo aqueles que não sejam vacinados, eles podem adquirir a imunidade graças à inalação de partículas virais vacinais que saem de animais que foram vacinados. E, mais uma vez, reforçando, né? As vacinas comerciais hoje, elas trazem o patotipo tipo 2, causador da traqueobronquite, mas que tem uma cobertura, uma proteção excelente também para o tipo 1 do adenovírus canino.